E aí, galera, então agora a gente vai falar sobre vetores, tanto unidimensional quanto bidimensional. Essa aula vai ser só sobre vetores unidimensionais e na próxima eu vou falar sobre os bidimensionais, que no caso são as matrizes. Mas enfim, eu vou falar aqui dos arrays, como o professor coloca lá, né? Um array é um vetor. Então vamos lá. Então, vocês podem imaginar um vetor como sendo uma prateleira, por exemplo, que nessa prateleira vão estar armazenado várias informações, ou como sendo, podendo ser, por exemplo, espécie de árvore, de madeira, é, de, também pode armazenar vários números, né? Então, em uma prateleira vão estar vários conjuntos, vários elementos, né, de uma mesma variável. Então, um vetor, ele nos permite armazenar um conjunto de elementos numa mesma variável, em uma variável só. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um int vetor aqui, e o vetor ele é declarado dessa forma aqui. Aqui dentro, dentro das chaves, a gente coloca o tamanho do vetor. Então, por exemplo, um vetor de tamanho 3. E tem duas formas de a gente declarar os números que vão dentro desse vetor. O primeiro é tudo junto de uma vez, que no caso a gente coloca um igual aqui, abre os colchetes e coloca, por exemplo, os números que a gente quer aqui. Então, um vetor ele sempre começa do índice 0. Então, o primeiro número aqui sempre vai ser o índice 0. Então, por exemplo, 12, 13 e 14. Então aqui já deu 3, né? E se a gente quiser printar aqui na tela, porcentagem D, porque é um vetor inteiro, e vetor, beleza, e aqui a gente vai armazenar eles, no caso, por exemplo, aqui o primeiro, que é o 12, como eu falei, um vetor começa do índice 0, então esse aqui sempre vai ser a posição 0. Então aqui o vetor 0, e a gente vai colocar aqui para exibir na tela, só para vocês verem como que é. Então aqui exibiu o valor 12 e assim por diante. Então aqui vai ser o 1 vai ser o 13 aqui, né? Na posição 1 é o 13 e na posição 2 é o 14. Então isso é uma regra, não tem uma explicação assim detalhada do porquê sempre começa no zero, é uma coisa da linguagem C. Na maioria das linguagens também sempre começa no zero, a maioria. Então sempre que vocês quiserem acessar a primeira posição, sempre vai ser o zero. E tem outra forma de a gente poder declarar esses vetores que é individualmente mesmo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um vetor de tamanho 3 ainda, e aqui eu vou colocar eles individualmente. Então, por exemplo, o vetor na posição 0 vai ser igual a 1, vetor na posição 1 vai ser igual a 2, e o vetor na posição 2 vai ser igual a 3. Beleza? Aqui não muda nada, né? Então a gente vai exibir na tela esse primeiro aqui. E vamos lá. Então aqui, ó, 1, como eu falei. Agora vamos colocar aqui na posição 1, vai ser o 2. E aqui na posição 2 vai ser o 3. Então assim que a gente pode estar aí exibindo e declarando os vetores. E também vou fazer aqui um exercício para vocês entenderem melhor como a gente pode estar usando de maneira mais eficaz esses vetores. Então, dando agora um exemplo mais prático de vetor, então eu vou pedir para que o usuário ele informe o tamanho do vetor e informe os números que ele quer que tenha em cada índice. Então vamos lá, a gente pode fazer isso com uma estrutura repetição for, né, que vocês aprenderam aí nas últimas aulas. Então vamos lá, vou definir aqui uma variável inteira chamada tamanho, vou colocar um printf, informe o tamanho do vetor, vou armazenar aqui na variável então tamanho. Beleza, agora a gente pode colocar o nosso loop for aqui no loop for, mas antes, verdade, estava esquecendo, antes a gente tem que definir aqui uma variável inteira chamada vetor, e dentro desse vetor vai ser o tamanho que a pessoa informou. Então, o tamanho do nosso vetor, que está aqui nas chaves, vai ser do tamanho
que a pessoa informou nesse printf aqui. Beleza, aí agora no loop for eu vou definir aqui dentro mesmo uma variável inteira que vai ser o i. Vocês podem definir aqui fora também um int i, como a gente estava fazendo nas últimas aulas, mas eu vou fazer aqui dentro mesmo. Então um int i começando com 0, porque os vetores começam no índice 0, né? Como eu falei anteriormente, ele vai ser só menor que o tamanho e vai incrementando de 1 em 1. Por que só menor e não menor igual? Porque como ele vai começar no 0, ele tem que, por exemplo, se eu informar 5 aqui, ele tem que ser 0, 1, 2, 3, 4. Já dão 5, né? Se você começa no 0. E se eu for menor ou igual, ele vai contar do 0, 1, 2, 3, 4, 5, que já dá maior que um tamanho 5. Ele já dá 6 logaritmos. Então, a gente não pode colocar menor ou igual, só menor. E aqui, então, eu vou colocar um printf, agora, perguntando para ele quais os valores que vai ter dentro desse vetor. Então, informe os valores do vetor. Beleza, scanf, e aqui a gente vai colocar de uma maneira diferente. A gente vai colocar vetor e dentro das chaves a gente vai colocar o i. Por que dentro das chaves colocar o i? Porque todos os números que forem informados aqui nesse printf, que o usuário for colocando, ele tem que estar no i, porque o i ele vai incrementando de 1 em 1. Então, ele vai pedir, por exemplo, aqui eu informei 5, né? Então, ele vai pedir o do índice 0 e ele vai incrementar mais 1, e depois vai pedir do índice 1, depois do índice 2, depois do índice 3 e depois do índice 4. Então, por isso que ele tem que estar aqui, tem que ser o i, para ele ser armazenado nessa variável de 1 em 1. Beleza. É só colocar o e-comercial aqui que eu esqueci. E aqui eu vou colocar as chaves colado aqui. Mais uma questão de costume mesmo. Beleza? Agora para a gente colocar na tela os valores do vetor que a pessoa informou para a gente tem que usar outra estrutura de repetição for, né? Outro loop for, idêntica à que a gente fez aqui em cima. Idêntico, vocês podem até copiar. A única diferença mesmo é que aqui no printf a gente só vai colocar para exibir mesmo, a gente não vai colocar para armazenar. Então aqui vai ser printf, porcentagem de barra n para ele pular de linha, e aqui a gente só vai exibir então o vetor i. Então a gente só vai exibir ele aqui e não vai armazenar nada. Então vamos colocar para funcionar para ver se foi. Então, vou colocar um vetor de tamanho pequeno aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Então, tamanho 3. Então, no índice 1 a gente vai ter o valor 11, no índice 0, né? No caso, vai ter o valor 11, depois no índice 1 vai ter o valor 12, e no índice 2 vai ter o valor 13. Então, aqui ele informou todos os números que estão dentro desse vetor. E era isso, então, essa é uma aula só de introdução. Na próxima eu vou fazer um exercício no contexto florestal.